Irmãos, Mateus, capítulo 26, de 31 a 35, é o texto que nós vamos ouvir de Deus nesta manhã. Lá na sua casa, por favor, não deixe de pegar a sua Bíblia e abrir no texto de Mateus 26, 31 a 35. Evangelho do Senhor Jesus segundo Mateus, capítulo 26, 31 a 35. Deus, nós oramos para te pedir a iluminação do teu Espírito Santo, para que nós tenhamos um perfeito entendimento desta palavra, que nós tenhamos, Deus, a mansidão de coração, para aplicar os ensinos desta palavra à nossa forma de vida, e que o Senhor me abençoe, para que eu possa transmitir ao teu povo aquilo, Deus, que tão maravilhosamente me falastes por esse texto. Eu te peço por isso, em nome de Jesus, orando. Amém. Então, Jesus lhes disse: esta noite, todos vós escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor, e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que venha a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Vamos junto, o 35, irmãos? Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Os irmãos, por favor, se assentem. O título da nossa mensagem hoje, irmãos, é sobre os perigos da autoconfiança na vida espiritual. O que é autoconfiança? É confiança em si mesmo. É achar que eu mesmo posso fazer todas as coisas. Nós acabamos de orar agora, através da irmã Maria, que sem Deus nós nada podemos fazer. E é exatamente isso que a Bíblia diz. Autoconfiança, irmãos, é fé que nós temos em nós mesmos ou em qualquer recurso que possuímos. Isto é a autoconfiança, confiar em si mesmo. E isso na vida espiritual, no cristianismo, é algo perigoso, porque se torna um pecado. Um pecado que normalmente é tratado por Deus. Então, irmãos, essa palavra tem o objetivo exatamente isso, de que nós, igreja, saibamos dos perigos da autoconfiança espiritual. E que nós possamos anular essa autoconfiança nossa, para que tenha espaço no nosso ser, para que nossa confiança, a nossa fé, seja plenamente naquele que faz todas as coisas. Isso é perigoso no cristianismo. Portanto, se aquilo que não é aconselhável, não é orientado para o cristianismo, se torna pecado. E sobre isso, então, nós falaremos esta manhã, irmãos. Manhã que antecede a nossa participação na mesa com o Senhor.
Eu tenho 2, 3 pontos a destacar nesse texto e em outros textos sobre a autoconfiança. O primeiro ponto que nós vamos ver, que a autoconfiança nos leva, vamos ler junto o número 1 aí, meus irmãos, a dividir com Jesus isso. Algum momento da minha vida, como ser espiritual, como pastor, como crente, eu posso estar ali demonstrando claramente que a minha salvação, eu tenho parte nela. Que eu fui salvo também por causa disso ou por causa daquilo. E isso não é uma verdade. A única participação do homem na sua salvação é buscar a Jesus. Ou deixar ser encontrado por Jesus. Reconhecer os seus pecados e, como diz a Bíblia, confessar os seus pecados ao Senhor e com a mesma boca confessar Jesus como seu Salvador e Senhor. A obra da nossa justificação foi plenamente realizada pela oferta do Filho de Deus ao próprio Deus, como resgate das nossas almas aprisionadas pelo pecado. Mas eu quero aqui despertar aos irmãos para o que eu fui despertado, que este sentimento de autoconfiança, ele sempre existiu no ser humano e sempre existirá. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, que o homem passou a conhecer também as coisas do mal, ele se tornou também autoconfiante, se tornou um ser vaidoso. Nós podemos observar isso a partir dos judeus, que viveram sob a lei, que receberam de Deus uma lei que haveria de direcioná-los, de mostrá-los aquilo que se tornasse uma transgressão contra o Deus que eles criam, o Deus que os conduzia. Mas os judeus foram altamente autoconfiantes. Eu separei 2 textos que nos falam sobre, não propriamente sobre os judeus, mas sim sobre os judeus, mas também sobre um grande homem que a Bíblia descreve num de seus livros, chamado Jó. Um homem temente a Deus, um homem exemplar, um homem que era visto com os bons olhos de Deus, mas que ainda existia algo na vida dele que precisava ser acertado. E aquele algo que precisava ser acertado e foi através de Deus, chama-se autoconfiança. O Pedro vai projetar para mim o texto que fala, que narra isso no livro de Jó, lá na sua casa, Jó capítulo 8, versículo 33. Veja esse texto. Jó. Alguém colocou João. Pode ter sido eu, mas é Jó, tá, irmãos? Desculpe, não, primeiro eu quero ler esse aqui, tá ok. João 8,33. Os judeus diziam lá, responderam-lhe, somos descendência de Abrão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Desculpe, irmãos, aqui, eu estou falando dos judeus, depois vamos falar de outros. Então, esse texto aqui foi uma resposta dos judeus, que quando Jesus disse para eles que todos que cometem pecado são escravos do pecado, mas que todos que conhecem a verdade vos libertará.
E os judeus se sentiam justificados por serem descendência de Abraão. Tá certo o texto aí, tá, irmãos? Tá ok. Descendência de Abraão. E aí, então, eles responderam esse texto que nós acabamos de ler. Somos descendência de Abraão e jamais fomos escravos de alguém. Como dizes tu, sereis livres? Isso se chama autoconfiança, meus irmãos. Que nós precisamos, como cristãos, verificar se ainda nós temos alguma área das nossas vidas em que nós estamos pendurados na nossa autoconfiança. E ainda em Gálatas, capítulo 5, versículo 6, Pedro, agora, por favor, fala sobre isso. Já no Novo, aqui também no Novo Testamento, nas cartas às igrejas, Paulo dizendo para a igreja sobre o perigo de que representava a autoconfiança, e citando mais uma vez os judeus, os autoconfiantes judeus. Diz lá Paulo em Gálatas 5, versículo 6, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Os crentes da igreja da Galácia, eles estavam ali sendo pressionados por líderes ainda não entendedores ou pregadores mal intencionados, de que mesmo tendo Jesus como seu Salvador, eles precisavam ainda passar pela circuncisão, que era algo estabelecido pela lei. Então Paulo diz, olha, diante da grandeza do perdão de Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão, ou seja, nem aqueles que são circuncidados, nem aqueles que não são, isso não tem nenhum valor para a justificação. A nossa justificação, ela é feita pela nossa fé em Cristo Jesus, a fé que atua pelo amor. Então, aqui está o exemplo dos perigos. Os judeus precisam ainda conhecer essa coisa, porque eles ainda estão presos às coisas das suas autoconfiança. Como a maioria da humanidade ainda está apegada à sua autoconfiança. Muitos, a maioria dos povos do mundo, acham que podem eles mesmos se justificar, seja por obras, seja por comportamentos, ou por negação a determinadas coisas. Não podem. A salvação não vem meramente das nossas obras, mas vem primeiro pela nossa fé em Cristo Jesus, que essa fé em Cristo Jesus promove em todos nós as boas obras para as quais nós fomos preparados por Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Nós aprendemos isso domingo passado, ou recordamos, não sei se os irmãos assim. Agora, sobre esse dividir com Jesus nossa justificação, em nós, no tempo atual, com nossas justiças à frente de nossa fé em Jesus. Quantas vezes na nossa vida, como crentes, nós colocamos, vamos assim dizer, as nossas justiças pessoais antes da nossa fé em Cristo Jesus, ou seja, em prioridade. Existe sim, meus irmãos, momentos em que nós precisamos ter esse cuidado. Agora sim, eu vou citar Jó, que eu tinha de forma equivocada citado anteriormente. Jó, como eu disse, era um homem temente a Deus, um homem que tinha um referencial que o próprio Deus reconhecia como homem justo aos seus olhos, mas que ainda lhe faltava algumas coisas a serem acertadas, e que Deus acertou na dose necessária para que ele enfim se rendesse, enfim ele dissesse, eu até então, Senhor, te conhecia por ouvir falar, agora eu te conheço por poder te sentir, te ver, de crer verdadeiramente que tu és soberano sobre todas as coisas e que eu, na verdade, nada sou diante da grandeza do Senhor. Então, agora sim, Pedro, Jó 27, versículo 6. Lá na sua casa, abra
o livro de Jó agora, capítulo 27, versículo 6. Olha bem a posição de Jó, do justo Jó. A minha justiça, bem definido, Jó. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Esse era o pensamento do justo Jó. Que a justiça dele, ele se classificava, se conceituava como um homem absolutamente justo. Então ele diz aqui, a ela, aos seus amigos que estavam ali, dizendo a ele sobre as possíveis causas do seu pecado. Eu me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Então, a pessoa que se sente autoconfiante espiritual, irmãos, a sua consciência espiritual se torna nula nos momentos em que ele se acha o maior de todos os crentes, o superior a todos os crentes, aquele que só ele é crente, os outros estão a caminho. Isso se chama autoconfiança. Nós não temos nenhum direito de julgar se eu sou mais ou menos crente do que os outros. Os irmãos que concordam com isso dizem o quê? É isso mesmo, irmãos. Nós não temos essa capacidade. Nós não temos que nos autoavaliar. Nós temos que ser servos de Deus. Jesus disse sobre João Batista o quê? Que entre os nascidos de mulher, ele era o que ele mais via próximo a ele, tá certo? E o que é que João Batista disse quando passou o cajado de pastorear para Jesus? Que doravante importa que esse que veio não pastoreá-lo somente, mas salvá-lo, ele cresça na vida de vocês. E nós todos, o quê? Desçamos, nos humilhamos, deixemos as nossas autoconfianças. Então, irmãos, Jó nos ensina essa preciosa lição. A autoconfiança do crente, os conceitos que o crente faz do outro, os conceitos que o crente faz de si mesmo. Eu posso dizer, eu sou pastor há 24 anos, então eu sou muito mais crente do que o irmão fulano de tal, do que os irmãos da igreja. Não sou nada, irmãos. Eu devo ser o menor entre vocês, para ser o exemplo disso para vocês. Infelizmente, creio que não sou, mas tenho essa consciência e preciso ser. Romanos capítulo 4, versículo 6. O Pedro projeta para nós. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente de obras. Então, bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independentemente das suas obras, da sua autoconfiança. Esse é bem-aventurado. Então, esses são os momentos que nós podemos estar aí dividindo com Jesus a nossa justificação. Isso se chama autoconfiança e é um pecado, é perigoso para nós. Que Jó sofreu algumas coisas desagradáveis por se sentir um crente autoconfiante, por ser um crente autoconfiante. Segunda coisa, irmãos, que nós queremos ver, a autoconfiança, ela nos leva, vamos ver juntos, a promessas fundamentadas em nossas forças pessoais. Qual o exemplo disso que nós vamos usar para aplicar em nossas vidas? O que nós lemos no texto de Mateus 25, 31 a 35. O apóstolo Pedro, ele se sentia exatamente dessa forma, meus irmãos. Ele se sentia tão autoconfiante em si mesmo
que ele foi levado a promessas feitas a Jesus, fundamentadas na sua voluntariedade, na sua força, na sua capacidade de estar sempre diante de Jesus. Eis-me aqui, Senhor. Eu faço isso, eu faço aquilo. De ser conselheiro de Jesus. Lembra o conselho de Pedro a Jesus? Que Jesus passou-lhe um bom sabão, dizendo que não era ele, que era Satanás que estava nele, aconselhando-o o quê? A não ir para a cruz. Se Jesus tivesse aceitado o conselho do seu dedicado apóstolo, nós todos continuaríamos perdidos nos nossos pecados. Então esse Pedro se sentiu autoconfiante e ele foi seriamente tratado por causa disso. Lá os versículos que eu marquei aqui, 33 a 35, manifesta essa autoconfiança de Pedro, quando Jesus disse que todos os seus discípulos haveriam de se escandalizar no momento em que ele fosse apanhado pelos romanos e pregado àquela cruz. Todo mundo se escandalizaria. Isso aqui, irmãos, essa palavra é traduzida por eles fugiram da presença de Jesus. Eles não quiseram ficar perto de Jesus para não se comprometerem, com medo de também serem crucificados. Então Pedro disse para Jesus antes dos acontecimentos. 33. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Olha a autoconfiança, o juízo dos outros. Pedro estava dizendo, esses 11 aí, pode ser que escandalize contigo, mas eu não, Senhor, eu não. Eu sou mais crente que eles. Tem coisas que eles fazem que eu não faço. E tem coisas que eles fazem que eu não faço. Então, ele simplesmente julgou os outros, Se você for tropeço para esses aí, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu, Pedro, me negarás 3 vezes. E o verso 35. Ele contestou ainda. Ele reafirmou. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E aí sim, todos os discípulos disseram o mesmo. Está vendo o perigo do autoconfiante, irmãos, no meio da igreja? Além de pecar, ele induz os outros a pecar. Porque, na verdade, quando Jesus foi para a cruz, todos, como ele havia prometido, se escandalizaram. Então é muito perigoso a autoconfiança na vida espiritual, irmãos. Sejamos humildes. Sejamos unidos no mesmo espírito, independentemente das nossas situações, dos nossos altos conceitos. É assim que a Bíblia ensina. É assim que nós precisamos aprender. É assim que nós precisamos viver. Senão nós começamos a dividir a nossa justificação com Jesus. Para mim, Senhor, foi fácil o Senhor me justificar, porque eu já era muito bom. Nós começamos a fazer promessas a Jesus fundamentadas nas nossas forças pessoais, ou supostas forças espirituais. Que eu fico mais com supostas. Eu suponho que eu tenho força espiritual. Como vocês, da mesma forma. Mas nós vamos ver isso no teste final. Jesus disse o quê? Encontrará o Senhor fé na terra? Quando Jesus voltar? É uma pergunta que está em aberto. Eu espero em Deus
que Ele encontre eu e cada um dos irmãos em fé, diante das inevitáveis tribulações que nós teremos neste mundo. E eu concluo aqui, irmãos, como preparação para a ceia do Senhor, o último ensino desse texto, aqui, resumido nesse tema, que vai nos falar das consequências da autoconfiança. As consequências foram descritas por Jesus nesse mesmo texto. Quando as correias apertaram, por mais autoconfiante que nós sejamos, nós podemos passar por aquilo que Jesus alertou. Verso 34, terceiro ponto, vamos colocar aí, Pedro. A autoconfiança nos leva a nos dispersarmos de Jesus diante das inevitáveis provações. Se nós vivemos uma vida de autoconfiança, irmãos, as provações que nós vamos passar neste mundo poderá nos levar a nos dispersarmos de Jesus. De repente, aparece aí umas leis fazendo um censo de quem é crente em Cristo Jesus. E ele bate às suas portas. E nós sabemos qual é o objetivo daquele censo. É para aprender ou para nos dar o ultimato? Ou você deixa de ser crente em Jesus, ou você assume a sua missão de não falar aquilo que eu não quero ouvir, ou senão você vai ser preso. Aliás, nós temos aí umas promessas dessa, né? Que o padre, o pastor tem que limitar-se às suas obrigações e não alertar o povo para os perigos que os rondam. Tem um candidato aí que está pregando isso. Meus irmãos, a autoconfiança nos leva a uma consequência gravíssima, que é exatamente isso aí. Nos dispersarmos de Jesus, como Jesus alertou no versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis de mim, comigo, desculpe, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. O pastor Jesus seria ferido mortalmente naquela noite. E as suas ovelhas, as suas autoconfiantes ovelhas, se dispersaram todas. Misturaram-se na multidão. Foram se aquecer nas fogueiras das multidões. Foram reconhecidos e com as suas bocas negaram: não sou eu. Eu não conheço esse homem. Cumpriu-se a palavra. Por quê, meus irmãos? Por causa da autoconfiança. Nós temos uma conclusão, Pedro? Você passa para nós, por favor? Igreja amada, nós vimos que a autoconfiança se torna um pecado grave e perigoso para o cristão. Passemos a pensar mais nisso. Passemos a pensar na nossa verdadeira situação de servos e servos. Tão somente para servirmos, vivamos neste mundo. Porque assim nós estaremos fugindo deste pecado. Devemos combater isto
renovar a cada dia a nossa fé na plena justificação. Repetiu ali, não faz problema. Pela nossa fé em Cristo Jesus. Ninguém será justificado por obras tão somente. Por obras da lei, por obras da caridade, como aprendemos domingo passado. Mas nós seremos justificados pela nossa fé em Cristo Jesus. Lembrando um detalhe, que a fé também é um dom de Deus. Que nós só obteremos a fé à proporção que nós conhecermos Deus. Por isso a Bíblia diz que a fé nasce, o nascedouro da fé está aqui, na palavra, que revela Deus a cada um de nós. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Que essa seja a fonte da fé de cada um de nós, irmãos. E que de autoconfiantes nós sejamos a cada dia, ou nos promovamos a cada dia, a condição de meros servos de Jesus. Amém? Deus, abençoa-nos nas orientações desta palavra. Leva a mim e a cada um dos irmãos a meditar neste momento naquilo que ainda existe em mim e exista em cada um dos irmãos, como sinais de autoconfiança, de superioridade cristã, de intocabilidade do ser. Nós nunca seremos assim, Senhor. Nós nunca seremos assim. Que o Senhor nos abençoe para um arrependimento profundo disto e que participemos da ceia com esta proposta de nos elegermos cada vez mais servos do Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu vou deixar 30 segundos para o irmão, a irmã, o jovem, pensar nisso. O que é que você ainda se sente autoconfiante na tua vida? O que é que você se sente igual ou mais que Deus? Isso é pecado. Arrependa-se disso e participe da mesa do Senhor como servo do Senhor.